Este vídeo é dedicado ao relato de Robert Johnson, o último integrante da equipe do almirante Richard Byrd. Quando um homem com uma medalha de honra, a Cruz da Marinha, a medalha de serviço distinto da Marinha 2 vezes, a medalha Legião ao Mérito 2 vezes, a Cruz de Voo distinta e a medalha de ouro do Congresso, lhe diz que um não é igual a um, você para tudo o que está fazendo e ouve. No caso deste homem, ele nos diz que a Antártica não é o que conhecemos. Se ele estiver certo, isso significa que tudo o que nosso governo disse sempre foi uma mentira. Eu sei que eles mentem, mas essa mentira seria a governante de todas as mentiras. E então você começa a perceber que as mentiras não são o problema, mas o que elas estão encobrindo na Antártica é o que fez com que mentissem em primeiro lugar. O almirante Richard Evelyn Byrd foi um dos oficiais mais condecorados da Marinha dos Estados Unidos. Ele é a única pessoa na história dos 3 desfiles de fita no papel em Nova York, um em 1926, 1927 e 1930, dados em sua homenagem. Ele também foi um dos apenas 4 oficiais militares americanos na história autorizados a usar uma medalha com sua própria imagem nela. Quando se trata de resultados, benefícios e prêmios, não há ninguém como Richard Byrd, mas o que Byrd foi mais conhecido foi por suas expedições. Ele explorou lugares onde ninguém queria ir. Byrd sempre quis ser o primeiro em tudo. Era quase uma obsessão para ele, o que poderia ser o motivo de ele ter tantos prêmios de pioneirismo, como ser o primeiro e mais jovem almirante com apenas 41 anos. Sua obsessão por ser o primeiro é a razão pela qual ele não teve problemas em liderar a expedição para a Antártica. De 1900 a 2000, ele liderou 5 expedições diferentes para a Antártica. As 3 últimas expedições foram pagas pelo governo dos Estados Unidos, enquanto as 2 primeiras saíram do próprio bolso e de alguns crentes. A primeira viagem de Byrd à Antártica ocorreu em 1928, com 2 navios e 3 aviões. Durante o verão, as viagens foram feitas para tirar fotos, estudar as rochas e manter contato pelo rádio com o mundo exterior o tempo todo. Depois, durante o verão de 1933 e 1934, Byrd fez sua segunda viagem e trabalhou sozinho por 5 meses em uma base avançada, que era uma estação meteorológica. Foi durante essa expedição que ele quase morreu de envenenamento por monóxido de carbono, devido a um fogão que não tinha fluxo de ar suficiente. Embora todas essas expedições tenham sido ótimas e úteis, não eram as expedições que as pessoas conheciam. As 2 primeiras foram livres de qualquer controvérsia, mas a terceira não foi. E, curiosamente, foi quando o governo começou a se envolver nas expedições de Byrd. De 1946 a 1947, Byrd liderou uma expedição chamada Operação High Jump, que percorreu uma base de pesquisa na plataforma de gelo Ross, chamada Little America, para a Antártica, um retrato composto de um continente que desafiou o homem desde que ele pôde navegar além dos limites de seu horizonte, o mundo antártico. A Segunda Guerra Mundial mostrou que os navios e aeronaves dos Estados Unidos não estavam preparados para o frio. Navios que operavam no mar Ártico frequentemente congelavam, e eu quero dizer isso literalmente. Aviões, vindos da Groenlândia e até da Islândia, caíam apenas por causa do clima. Então, em resposta a isso, os Estados Unidos criaram uma série de etapas para facilitar o uso desses navios e aviões em condições árticas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos queriam ver se isso poderia ser feito a partir de uma operação de longa distância. A Operação High Jump seria criada para testar e encontrar respostas para essas perguntas. Uma força-tarefa naval iria para a Antártica como parte de um exercício para ver o quão bem o equipamento resistia ao frio e também mapear uma grande parte dela para reivindicar a Terra ou para satisfazer a curiosidade do Pentágono, e a melhor pessoa para este tipo de trabalho era o destemido e experiente almirante Byrd. A operação correu tão bem que foi encerrada precocemente. Foi por causa dessa missão que navios e aviões seriam preparados para o inverno nos anos seguintes a High Jump,
para que pudessem entrar em guerra com os soviéticos novamente, caso uma eclodisse. O exemplo mais conhecido é como bombardeiros B-29 com capacidade nuclear foram preparados para o inverno para que pudessem voar do Alasca. Tudo o que eu lhe contei até agora era a versão do governo da história, mas aqui é onde as pessoas começaram a fazer perguntas. Se era apenas um exercício, por que ir com 14 navios, 33 aeronaves e cerca de 4.700 homens armados até os dentes? Havia 2 petroleiros de contratorpedeiros, 2 hidroaviões fortemente armados e um submarino de ataque, todos totalmente abastecidos com as melhores armas de toda a marinha. Isso era realmente muito equipamento e pessoal apenas para um exercício. Aparentemente, eles precisavam desse número para lutar contra os nazistas na Antártica. Veja, em dezembro de 1938, Hitler já sabia que estava prestes a começar uma guerra. Então ele estava colocando as coisas em ordem e obtendo ajuda de todos os aspectos, incluindo aqueles que as pessoas chamariam você de louco por pensar sobre isso. Imagine estar à beira da guerra e então enviar suas tropas para encontrar artefatos antigos misteriosos que pudessem ser usados a seu favor. Parece estúpido, certo? Mas para Hitler, não era. Qualquer coisa que pudesse ajudá-lo era explorada. Então ele aprovou várias expedições. Uma dessas expedições foi lançada em 17 de dezembro de 1938 e o SS Schwabenland foi enviado em uma missão secreta para a Antártica. A bordo estavam cientistas, engenheiros e também membros da Sociedade Thule, que era um grupo ocultista alemão. A Sociedade Thule tinha muitas crenças, e a maioria dessas crenças estava fortemente enraizada no racismo, prejudicando qualquer um que fosse diferente deles, especialmente os judeus. Mas uma crença que eles tinham era que uma raça altamente avançada de seres semelhantes a humanos, chamados arianos, existia em algum lugar nas profundezas da Terra, e a entrada para o mundo dos arianos estava no Polo Sul. Então a missão secreta dada por Hitler ao SS Schwabenland era encontrar um local para uma base subterrânea secreta e fazer contato com os arianos que viviam na Terra Oca. Uma vez que o contato fosse feito, eles deveriam negociar o acesso à sua tecnologia para que eles pudessem usá-la na próxima guerra. O navio chegou à costa da Antártica um mês depois e, nas semanas seguintes, mapearam centenas de milhares de quilômetros quadrados do continente, cerca de 240 quilômetros para o interior. O reconhecimento aéreo encontrou o que é descrito como um oásis ártico, uma área de cerca de 777 quilômetros quadrados. Esta área estava livre de gelo, cheia de água morna e continha até vida vegetal, o que não deveria acontecer. O oceano sob o oásis era uma fenda geotérmica que mantinha a área relativamente quente. Este era o local ideal para uma base, especialmente para a OTS. Foi aqui que os nazistas estabeleceram a infame instalação subterrânea conhecida como Base 211. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a Base 211 tornou-se um complexo massivo, do tamanho de uma pequena cidade. Percebendo o que estava acontecendo, o governo americano ficou preocupado com esse desenvolvimento na Antártica. Qual é aquele ditado mesmo? Mantenha seus amigos por perto, seus inimigos mais perto ainda. E a América ia fazer exatamente isso com a Operação High Jump. Agora, a Operação High Jump deveria durar de 6 a 8 meses. Mas lembre-se que eu disse que a missão foi interrompida porque foi bem sucedida. A missão durou apenas 40 dias. E quase imediatamente todos foram evacuados, e a operação foi encerrada. A Marinha disse que era porque o inverno estava chegando mais cedo e o tempo estava piorando. Mas na Antártica, fevereiro era o auge do verão. Sua declaração não correspondia aos fatos. Lembre-se que eles foram para lá em primeiro lugar para testar suas coisas contra o frio. Se o que eles disseram fosse verdade, o tempo não deveria ser perfeito para o teste? Foi quando as teorias da conspiração começaram a surgir. Aconteceu alguma coisa na Antártica que fez o enorme grupo da Marinha retornar aos Estados Unidos, provavelmente para reavaliar e reagrupar? E para o que eles estavam reagrupando? Por um longo tempo ninguém sabia, mas tudo isso mudou quando um diário foi encontrado em um de seus voos de rotina.
O almirante Byrd estava voando sobre o Polo Sul enquanto falava com o público americano, ao vivo pelo rádio, sendo retransmitido pela Marinha para os ouvintes. Era como assistir seu influenciador favorito conversar ou compartilhar suas experiências. No entanto, durante a transmissão, Byrd foi cortado de seu monólogo de rádio por quase 3 horas. Ninguém conseguia ouvi-lo, nem mesmo a Marinha. Este era um problema. Ninguém sabia onde Byrd estava ou conseguia se comunicar com ele. Foi depois que Byrd divulgou seu diário que pudemos ver o que aconteceu naquelas 3 horas desaparecidas. Estamos cruzando a pequena cordilheira e ainda prosseguindo para o norte, da melhor forma que podemos apurar. Além da cordilheira, há o que parece ser um vale com um pequeno rio ou riacho correndo pela parte central. Não deveria haver um vale verde abaixo. Algo está definitivamente errado e anormal aqui. Deveríamos estar sobre gelo e neve. Do lado bombordo, há grandes florestas crescendo nas encostas das montanhas. Nossos instrumentos de navegação ainda estão girando. O giroscópio está oscilando para frente e para trás. Byrd havia tropeçado em um lugar que ele não conseguia explicar. A Antártica é um dos lugares mais frios da Terra. Calor e plantações verdes e carnudas não deveriam existir. Para soar ainda mais confuso, Byrd fala sobre não ver mais o sol, o que era preocupante para ele, porque ele estava tendo problemas com seu sistema de navegação, então ele teve que recorrer ao uso do sol para se orientar, e agora ele não consegue encontrar o sol. A luz aqui parece diferente. Não consigo mais ver o sol. Fazemos outra curva à esquerda e avistamos o que parece ser um grande animal de algum tipo abaixo de nós. Parece ser um elefante. Não, parece mais um mamute. Isso é inacreditável. Mas lá está ele. Diminuímos a altitude para 300 metros e pegamos binóculos para examinar melhor o animal. Está confirmado. É definitivamente um animal parecido com um mamute. Relate isso ao acampamento base. Ele tentou entrar em contato pelo rádio, mas o rádio não estava funcionando e foi quando ele viu à frente. Avistamos o que parece ser uma cidade. Isso é impossível. A aeronave parece leve e estranhamente flutuante. Os controles se recusam a responder. Meu Deus! Fora de nossas asas de bombordo e estibordo, há um tipo estranho de aeronave. Eles estão se aproximando rapidamente ao lado. Eles têm formato de disco e têm uma qualidade radiante. Eles estão perto o suficiente agora para ver as marcações neles. É um tipo de suástica. Isso é fantástico. Agora nem mesmo eu sei o que ele viu. Era um alienígena? Era uma civilização antiga? Eram realmente os arianos que os alemães estavam procurando? O que era? O rádio de Byrd finalmente começa a funcionar e uma voz surge, falando inglês, com um sotaque nórdico ou germânico. A voz diz a Byrd que eles o ajudariam a pousar e que ele não deveria se preocupar, que ele estava em boas mãos. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ouvir alguém falar com sotaque alemão sobre você confiar neles era como confiar no diabo para uma bênção. Mas Byrd não podia fazer nada ou fugir. Os motores de seus aviões pararam de funcionar e estavam sob algum controle estranho. Ele estava se dirigindo sozinho e até pousou em segurança sozinho. Vários homens estão se aproximando a pé de nossa aeronave. Eles são altos, com cabelos loiros. Ao longe, há uma grande cidade brilhante, pulsando com tons de cores do arco-íris. Não sei o que vai acontecer agora, mas não vejo sinais de armas naqueles que se aproximam. Ouço agora uma voz ordenando-me pelo nome para abrir a porta de carga. Eu obedeço e registro. Byrd foi retirado da aeronave e embarcado em uma pequena plataforma como um veículo sem rodas e para dentro da cidade. Byrd ficou maravilhado com o que viu. Uma cidade feita de materiais de cristal que a tornavam muito bonita. Ele foi então levado para um grande edifício e foi lá que ele conheceu alguém conhecido como o Mestre. Vejo um homem com feições delicadas e com o entalhe dos anos em seu rosto.
Ele está sentado em uma mesa comprida. Ele me faz sinal para sentar em uma das cadeiras. Depois que estou sentado, ele junta as pontas dos dedos e sorri. Ele fala suavemente novamente e transmite o seguinte: deixamos você entrar aqui porque você é de caráter nobre e bem conhecido no mundo da superfície, almirante. Mundo da superfície? Eu engasguei sob minha respiração. Sim, o mestre responde com um sorriso. Você está no domínio dos arianos, o mundo interior da Terra. Byrd ficou chocado. Se o que o mestre acabara de dizer fosse verdade, isso significaria que tudo o que já soubemos sobre nosso universo e a Terra está errado. Deixe-me explicar por que isso é surpreendente. Existe uma teoria conhecida como a teoria da Terra Oca. Algumas pessoas acreditam fortemente que havia, e provavelmente ainda há, uma abertura para o centro da Terra. Na década de 1690, o astrônomo inglês Edmund Halley disse à Royal Society de Londres que ele pensava que a Terra era composta de camadas esféricas empilhadas que giravam em direções diferentes em torno de um núcleo central. Halley pensava que o espaço entre as camadas poderia ter condições que suportassem a vida. Na década de 1810, o oficial americano John Cleves Sims acrescentou a ideia de Halley, dizendo que essas esferas poderiam ser alcançadas através de buracos nos polos norte e sul. Alguns crentes dizem que este lugar é o lar de alienígenas, vikings, culturas antigas e até mesmo nazistas que estavam tentando escapar dos aliados. Eles também afirmam que Adão e Eva da Bíblia foram banidos de dentro da terra para o exterior, e as tribos perdidas de Israel migraram de fora para dentro. E claro, você não sabe disso porque foi ocultado por vários governos. Mas se o que Byrd disse e encontrou é verdade, então isso significa que todos nós vivemos uma mentira. O mestre disse a Byrd que não tinha intenção de prejudicá-lo, mas queria falar com ele porque Byrd era uma pessoa respeitável cuja opinião importava no mundo da superfície, o que era verdade. O mestre então diz a Byrd, o motivo de interceptar o avião de Byrd era para dar-lhe uma mensagem para contar ao mundo da superfície sobre a guerra em curso. As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, eram motivo de preocupação para eles. O mundo não tinha visto algo assim antes. Era alarmante para eles que eles tiveram que arriscar a exposição e enviar seus discos voadores para investigar o que havia acontecido. Surpreendentemente, isso coincide com os inúmeros relatos de testemunhas oculares de OVNIs que foram registrados durante esse período e, estranhamente, eles são vistos principalmente em usinas nucleares que poderiam ser usadas para a guerra nuclear, nas quais mais tarde as usinas geralmente relatarão que algo simplesmente parou de funcionar, ou a usina foi sabotada, como no caso do astronauta da Solway Firth. Esta é uma coisa estranha de se pensar ou dizer, mas é estranho que não tenhamos tido uma terceira guerra mundial. Não que eu esteja rezando por uma, eu amo a paz. Mas sabendo como a humanidade gosta mais de divisão do que de unidade, é simplesmente estranho. Então talvez devamos nossas vidas a essas pessoas. O mestre continua falando sobre como eles têm que intervir, porque a humanidade aprendeu a mexer com certos poderes. Nossos emissários já entregaram mensagens aos poderes do seu mundo, e no entanto eles não dão ouvidos. Sua raça agora chegou ao ponto sem volta, pois há aqueles entre vocês que destruiriam seu próprio mundo, em vez de abrir mão de seu poder como o conhecem. A idade das trevas que virá agora para sua raça cobrirá a terra como um sudário, mas acredito que alguns de sua raça sobreviverão à tempestade. Além disso, não posso dizer. Vemos a uma grande distância um novo mundo surgindo das ruínas de sua raça, buscando seus tesouros perdidos e lendários, e eles estarão aqui, meu filho, seguros sob nossa proteção. Quando esse tempo chegar, avançaremos novamente para ajudar a reviver sua cultura e sua raça.
Talvez então vocês terão aprendido a futilidade da guerra e suas lutas, e depois desse tempo, certos elementos de sua cultura e ciência serão devolvidos para sua raça começar de novo. Você, meu filho, deve retornar ao mundo da superfície com esta mensagem. Depois que Bird recebeu a mensagem completa, ele foi escoltado para fora da sala e logo chegou de volta à sua aeronave e foi escoltado para fora da cidade de Cristal. Assim que eles saíram da cidade, uma mensagem de rádio chegou. Estamos deixando você agora, almirante. Seus controles estão livres. Boa viagem. E foi isso. Bird ficou confuso sobre o que acabou de acontecer. Finalmente, seu rádio estava funcionando e a Marinha podia alcançá-lo. Em 11 de março de 1947, após a expedição ser interrompida, Bird participou de uma reunião de equipe no Pentágono, onde ele foi interrogado e ele informou a todos os presentes o que ele viu e a mensagem que ele recebeu. Após este interrogatório, o almirante Bird foi detido por várias horas, 6 horas e 39 minutos para ser exato. Ele foi entrevistado intensamente por altos escalões das forças de segurança e uma equipe médica. Ele foi colocado sob controle estrito e recebeu ordens para permanecer em silêncio sobre tudo o que viu ou ouviu na cidade de Cristal. Ele foi lembrado de que, afinal, era um militar e devia obedecer ordens. O plano deles funcionou porque Bird quase não concedeu entrevistas após a Operação High Jump. Ele sempre ficava atento ao que estava dizendo. Mas Bird, escrevendo em seu diário e sendo divulgado após sua morte, foi ele dando a última risada. Quando Bird deixou a expedição e voltou para o Chile, porque era lá que a Marinha se retirou primeiro antes de voltar para casa, ele foi entrevistado por um jornalista chileno, e nessa entrevista, ele falou sobre como os Estados Unidos enfrentariam um inimigo que pode voar de polo a polo. Parecia estranho, e as pessoas estavam se perguntando o que ele queria dizer. Mas depois que seu diário foi divulgado ao público, as pessoas não puderam deixar de se perguntar se ele estava se referindo à civilização que ele conheceu no Polo Sul. Também não ajudou que o secretário de Defesa James Forrestal tenha cometido um suposto suicídio, de acordo com relatos oficiais. Forrestal supostamente pulou da janela da ala psiquiátrica em Maryland, e isso foi logo após a Operação High Jump. Antes de sua morte, ele defendia que alienígenas existiam e ele queria informar o público dos Estados Unidos sobre esta questão, apenas para ser rotulado de louco, internado em um hospital mental e mais tarde supostamente pulado para a morte. O único homem que sabia algo sobre a Operação High Jump e ia falar sobre isso agora estava morto, caso encerrado, como de costume. Há críticos que fazem observações sólidas sobre pessoas inventando histórias. Eu às vezes me vejo como um crítico ao analisar histórias como esta. Por exemplo, histórias de equipamentos com mau funcionamento que se acreditava serem obras de alienígenas, mas verifica-se que o frio extremo causou o mau funcionamento de muitos sistemas. É por isso que a Operação High Jump foi formada em primeiro lugar. Além disso, quando ele falou sobre os Estados Unidos sendo atacados de polo a polo em sua entrevista, ele estava falando sobre ataques de alemães vindos do Polo Sul para o Polo Norte, não necessariamente sobre alienígenas. Os jornalistas têm o talento de fazer o simples soar extravagante para capturar as pessoas e vender mais jornais. Mas a crítica mais importante de todas foi que o diário não existia. Sim, nunca foi escrito por Bird. Era tudo uma mentira. Assim como foi desmentido que Bird foi o primeiro homem a chegar ao Polo Norte, um título que ele manteve por um longo tempo, mesmo após sua morte, até que alguém ficou curioso o suficiente para questionar sua possibilidade, e depois de um tempo foi descoberto que ele não foi o primeiro a chegar ao Polo Norte. No entanto, uma coisa que me preocupa é como quase todos os países do mundo que lutam uns contra os outros por pequenos problemas decidem se unir e viver em paz e harmonia quando se trata da Antártica. Isso é conhecido como o Tratado da Antártica, que foi assinado na década de 1960 e estabelece as regras para a Antártica. Eu não sei se você sabe alguma coisa sobre esse continente, mas ele está envolto em um estranho segredo político. Você não pode visitar a Antártica a menos que seja um cientista
ou receba uma permissão. O que eles classificam como continente está praticamente fora dos limites. Sim, existem algumas empresas que fazem cruzeiros caros, mas as pessoas que dirigem esses negócios precisam estar conectadas a agências de inteligência, o que significa que o que eles estão mostrando a você já é um conhecimento diluído. É estranho para mim que o Tratado da Antártica tenha funcionado tão bem. O tratado foi dito para proteger esses recursos e o meio ambiente, tudo bem. Mas é estranho que uma pessoa de qualquer lugar do mundo não possa ir à Antártica. Também, devemos lembrar que nas últimas décadas tem havido relatos estranhos, até mesmo testemunhas de OVNIs voando para fora do oceano naquela parte do mundo. Por mais que o diário de Byrd seja considerado falso, ainda nos faz questionar as coisas. O fato em todas as histórias, sejam falsas ou reais, é que ele ficou desaparecido por 3 horas. Onde ele esteve nessas 3 horas que não conseguiram alcançá-lo? Como ele conseguiu permanecer em voo por mais de 3 horas sem reabastecer? A morte misteriosa do secretário de defesa e a morte do próprio filho de Byrd fazem com que o que deveria ser um caso encerrado seja um caso que ainda está aberto para investigação. Seu filho foi encontrado em um armazém abandonado em Baltimore, dias antes do suposto diário falso ser divulgado. E acredite, o relatório oficial e a causa de sua morte foram desnutrição e desidratação. Diga-me como o filho de uma família proeminente de Massachusetts acaba morrendo desnutrido? Se tudo o que foi mencionado são apenas coincidências, eu tenho que dizer que são muitas coincidências, você não acha?